O fogo consome, o som de correntes ecoa, um lugar de escuridão, mas também de chamas. Alguns dizem que é apenas um mito para assustar crianças. Outros acreditam ser o destino final de toda injustiça. Mas afinal, o que é o inferno na Bíblia? Será um lugar físico de tormento, uma realidade espiritual ou apenas uma metáfora? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema polêmico e muitas vezes mal compreendido. E eu já começo te perguntando, se o inferno existe, como você tem se preparado para evitá-lo? Na Bíblia, o inferno não aparece de forma uniforme. No Antigo Testamento, a palavra mais comum é Sheol, que significa simplesmente mundo dos mortos. Não era ainda a ideia de fogo eterno, mas o lugar para onde iam todos os que morriam, justos e ímpios. Já no Novo Testamento, encontramos palavras diferentes. Hades, grego, equivalente a Sheol, usado para designar o lugar dos mortos. Gena, o termo mais próximo da ideia de inferno como fogo eterno. Gena era o vale de Inom, próximo a Jerusalém, onde houve sacrifícios de crianças pagãs e que mais tarde virou um depósito de lixo que queimava constantemente. Tártaro, usado por Pedro para falar de anjos caídos presos em escuridão. Perceba que a ideia do inferno vai se tornando mais clara com o passar da revelação bíblica. O que começa como mundo dos mortos se desenvolve até a noção de lugar de punição final. E aqui eu te pergunto, quantas vezes nós ignoramos esse detalhe? Que o inferno não foi revelado de uma só vez, mas em camadas. Imagine uma grande cidade, lixo acumulado, fogo queimando dia e noite, cheiro insuportável, gritos de animais brigando por restos. Esse era o Vale de Hinnom. Jesus usou essa imagem concreta para falar do destino daqueles que rejeitam a Deus. Ou seja, ele pegou algo visível, palpável, e mostrou que a realidade espiritual seria ainda mais séria. Pergunta: se Jesus precisou usar uma imagem tão chocante, será que não é porque ele queria nos alertar de algo muito real? Muita gente pergunta, como um Deus de amor pode enviar pessoas para o inferno? Mas a pergunta correta seria, como um Deus justo poderia ignorar o mal, a violência e a injustiça do mundo? Pense em crimes hediondos. Pense em regimes que mataram milhões. Pense em pessoas que nunca se arrependeram de suas atrocidades. Se não houver justiça divina, então essas pessoas jamais responderão por seus atos. O inferno, antes de ser sobre fogo, é sobre justiça. É o lugar onde todo mal terá seu acerto de contas. E agora eu te pergunto, se você fosse juiz de um tribunal humano, deixaria um criminoso impune? Se não, por que Deus faria isso em escala eterna? A Bíblia usa várias imagens para descrever o inferno. Fogo eterno, Mateus 25:41. Trevas exteriores, Mateus 8:12. Choro e ranger de dentes, Mateus 22:13. Lago de fogo, Apocalipse 20:14. Segunda morte, Apocalipse 21:8. Essas imagens são literais ou simbólicas. Muitos estudiosos entendem que são metáforas para algo ainda mais terrível do que conseguimos imaginar. O fogo simboliza dor e as trevas simbolizam separação absoluta de Deus. O ponto central é: o inferno não é apenas um lugar de sofrimento físico, mas de separação eterna da presença de Deus. E aqui deixo uma reflexão. O maior tormento não é o fogo, mas viver para sempre sem a presença daquele que é a fonte de todo amor e toda bondade. Deixe nos comentários. Você acha que o inferno deve ser entendido literalmente ou de forma simbólica? O que faz mais sentido para você? Um detalhe muitas vezes esquecido. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Ou seja, não era o plano original de Deus que o ser humano fosse para lá. Mas aqueles que rejeitam a Deus e preferem viver longe dele, escolhem, no fim das contas, compartilhar o mesmo destino do maligno.
Isso muda a perspectiva, não muda? O inferno não é Deus punindo arbitrariamente, mas Deus respeitando a escolha de quem disse, não quero estar contigo. É impossível falar do inferno sem falar do céu. Se o inferno é separação eterna de Deus, o céu é comunhão eterna com Ele. E aqui está a grande questão. Não se trata apenas de evitar o inferno, mas de escolher a vida eterna. É como se houvesse duas portas. Uma leva à escuridão, outra à luz. Qual delas você está escolhendo diariamente? O Apocalipse descreve o momento em que todos os mortos serão ressuscitados para julgamento diante do trono de Deus. Apocalipse 20. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Essa cena é impressionante porque mostra que ninguém ficará de fora. Grandes e pequenos, ricos e pobres, reis e escravos, todos comparecerão diante de Deus. E eu te pergunto, se esse julgamento acontecesse hoje, como você estaria diante de Deus? Hoje, muitas pessoas zombam da ideia de inferno. Dizem, prefiro estar no inferno com meus amigos do que no céu entediado. Mas isso é um engano. O inferno não é festa, é isolamento, dor, ausência total de Deus. No fundo, o mundo moderno vive como se o inferno não existisse. Mas a Bíblia não nos deixa essa opção. E se eu te dissesse que a forma como você vive hoje já aponta qual caminho você está escolhendo? A boa notícia é que ninguém precisa ir para o inferno. Jesus desceu ao mais profundo da dor para abrir o caminho da vida eterna. Ele tomou sobre si a condenação que era nossa. Na cruz, ele experimentou o que é ser abandonado, justamente para que nós nunca precisássemos viver eternamente sem Deus. Aqui está o Evangelho em sua essência. O inferno é real, mas a salvação também é. A escolha está diante de cada um de nós. Leve a sério o pecado. Pequenas escolhas moldam nosso destino eterno. Valorize a graça. O que Cristo fez na cruz é a única razão para não temermos o inferno. Compartilhe o Evangelho. Se o inferno é real, não podemos ficar calados enquanto pessoas caminham para ele. Escolha diariamente a Deus. Céu e inferno começam aqui, nas decisões que tomamos hoje. O inferno na Bíblia não é um conto para assustar, mas uma advertência séria sobre as consequências de rejeitar a Deus. Ele é tanto justiça quanto misericórdia, porque mostra que o mal terá fim. Mas o maior convite não é fugir do inferno, é correr para os braços de Jesus, a única porta que conduz à vida. E eu termino perguntando, qual será a sua escolha? Se esse tema falou com você, deixe nos comentários. Qual foi a parte que mais te impactou sobre a visão bíblica do inferno? Você crê nele de forma literal, simbólica ou espiritual? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o inferno é real, mas a graça de Deus é maior. E hoje é o tempo de escolher a vida.